A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje eu gostaria de deixar uma tarefa para os irmãos. A BV Filmes, produtora, ela publicou aqui nesta plataforma um filme chamado Quarto Sábio. Um filme antigo, e eu gostaria de recomendar aos irmãos. Um filme muito bom. Quando nós chegamos na época do Natal, final do ano, onde nós celebramos a festa natalina, geralmente na narrativa do nascimento de Jesus, nós temos três personagens, segundo a tradição, que são os três reis magos. Segundo a narrativa bíblica, eles avistam uma estrela no Oriente e, através dos seus estudos, eles entendem que aquilo é um sinal que está dizendo que o rei dos judeus nasceu. Por isso, eles vão até a Judéia, até Israel, para visitar o rei dos judeus e adorá-lo, e também presenteá-lo. É bem provável que esses magos, eles eram da Pérsia. O Império Persa foi um dos grandes impérios que nós tivemos na história da humanidade. Nós tivemos grandes impérios. O Império Egípcio, o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Mongol e também o Império Persa. Trouxe grande contribuição para o contexto que se encontrou Jesus posteriormente, né? Anos depois. O judaísmo do tempo de Jesus, inclusive, a crença na dualidade veio, o judaísmo absorveu do zoroastrismo, que era uma religião persa, porque nós vemos na Bíblia que houve o exílio. Então, nações, impérios, dominaram Israel, sitiaram Israel, os reinos de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, e os judeus ficaram sob o jugo daqueles impérios. E os judeus, quando estavam no Império Medo-Persa, eles absorveram a cultura. Os judeus absorviam as culturas e os elementos da cultura de cada império e sobreviviam porque mantinham a fidelidade na sua cultura e na sua fé, mas absorviam os elementos de outras culturas. E no zoroastrismo, que era a fé praticada na Pérsia, existia a dualidade. E isso foi absorvido, né? A dualidade entre o bem e o mal. Então, segundo o zoroastrismo, um Deus criador
criou todas as coisas, inclusive um ser que decidiu tomar o caminho errado, foi para o mal e tem como objetivo assolar a humanidade com o mal, com a maldade. Então, os judeus que estavam neste império, neste contexto, eles conviveram com isso. Então, foi um império muito forte. E nós temos esses 3 reis magos que, segundo a tradição, se chamavam Belchior, Baltazar e Gaspar. Não segundo a Bíblia, porque a Bíblia ela não relata os nomes, nem que eram 3. Quem relata é a tradição. Então, provavelmente, eles, sendo persas, sendo dessa religião, zoroastrismo, estudando astrologia e astronomia, eles veem a estrela e entendem que o rei dos judeus nasceu. O que seria a figura do mago? Porque quando a gente ouve a palavra mago, por causa da cultura, né, de alguns filmes, alguns livros, nós entendemos aquele personagem que faz magia, mexe com magia, feitiçaria. Mas o mago antigo, ele era um estudioso, ele era um sábio, estudava astrologia e também estudava a filosofia do seu contexto. Nós podemos lembrar de Daniel. Daniel, quando estava na Babilônia e depois no reinado de Dario, estava ali naquele contexto medo-persa, Daniel é colocado como o chefe dos magos, né? Daniel era um mago. Então, o que representava ser um mago? Representava um estudioso da filosofia ali, do contexto, estudioso da astrologia. Daniel é um intérprete de sonho. Então, o mago era isso. Os 3 magos, eles levam para Jesus, segundo a narrativa bíblica, os magos oferecem ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, que existe um significado simbólico por trás destes elementos. Então, cada elemento com a sua interpretação. O ouro sendo um presente para um rei. Ouro significa poder, glória. O incenso para um sacerdote, representando a espiritualidade. O incenso estava ligado à espiritualidade, à religiosidade. E a mirra, usada geralmente para
embalsamar corpos simbolizava a imortalidade. Então seria o menino Jesus como profeta. E nós sabemos desses ofícios, né? Jesus, ele representa um rei dos judeus, da tribo de Judá, um sacerdote, porque ele é o mediador entre nós, o Pai, e profeta, porque anunciou a palavra, a mensagem de Deus para os homens. Então eles têm uma importância, esses 3 reis magos. Vamos ler o relato bíblico, Mateus capítulo 2, versículo 1. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. 4. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. 5. E eles lhe disseram, em Belém, Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. 8. Enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com alegria. 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. 12. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, nós temos aqui a participação desses magos no nascimento de Jesus. Há uma mensagem que aparece nesta narrativa. Ela nos mostra, esta narrativa, que Jesus, quando ele nasceu, ele não veio só para os judeus, mas ele veio para a humanidade. Inclusive, pessoas de outra cultura, de outra religiosidade, de outro contexto, receberam a revelação de Deus de que teria nascido o rei dos judeus. Então Deus, ele está além de Israel. Jesus, ele veio para todos. E pessoas
fora do contexto de Israel, enxergaram, perceberam e o aceitaram. Então, este filme, O Quarto Sábio, ele adiciona mais um mago, que seria o Artaban. Vamos ler a sinopse. Artaban é um jovem sábio que deseja seguir a estrela de Belém para prestigiar o bebê que está sendo chamado de Rei dos Judeus. Levando consigo 3 pedras preciosas, Artaban tenta seguir os outros reis magos, os outros 3 reis magos, que estão em caravana para conhecer o menino Jesus, mas acaba se perdendo deles. Em sua jornada para reencontrar o caminho rumo a Belém, Artaban encontra imprevistos que o distancia de sua missão. Será que ele vai conseguir ver Jesus pessoalmente? A história emocionante de um homem em busca do verdadeiro sentido da vida. Então, esse filme adiciona mais um mago, mais um sábio, que seria Artaban. Ele também vai ao encontro do menino que nasceu, o bebê, para prestigiá-lo, para adorá-lo, para presenteá-lo, mas ele acaba se perdendo dos outros reis magos e também acontece muitos imprevistos. Então, será que ele tem esse encontro com Jesus? É uma história muito bonita, muito edificante para a nossa fé cristã. Vale a pena ver essa história. Então deixo aí como recomendação. O link do filme estará aqui na descrição. E é isso. Semana que vem eu lanço um questionário com 10 questões de múltipla escolha acerca do filme. Tá bom? Um abraço a todos. Graça e paz.